Fala pessoal, professor Moisés Davi Sobral, conhecido como Moisés Sky, do Positivo Soluções Didáticas, e mais uma live de revisão. Hoje, com a matéria do segundo ano, tem dilatação, tem calorimetria, tem de tudo aqui. Então vamos lá, vem comigo, eu vou ler o exercício e vai aparecer aí na tela para vocês. Vamos lá. O exercício está na página 10, é o número 17, ele é de dilatação linear. Uma barra fina e homogênea de alumínio de 1 metro de comprimento se encontra apoiada sobre uma mesa plana horizontal. Uma das extremidades da barra fica encostada em um apoio fixo à mesa, enquanto que a outra extremidade fica para fora da mesa. O centro de massa da barra se encontra sobre a mesa a 1 milímetro da borda, beleza. A temperatura, só para lembrar que esse 1 milímetro da borda aí vai ser importante para a gente. A temperatura da barra é a mesma que a temperatura do ambiente, que é de 20 graus Celsius. Se a barra for aquecida uniformemente, acima de qual temperatura, a expansão térmica da barra fará com que ela caia da mesa. Desconsidere a expansão térmica da mesa e o atrito entre a extremidade da barra e o apoio fixo. Daí ele deu a forma da dilatação linear, né? ΔL, L0, alfa, ΔT. O coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, né, do alumínio, 2,5 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Ele quer a temperatura final. Vamos lá então. Bom, primeira coisa, cara, para ela cair, a dilatação vai ter que ser a distância, nesse caso, do centro de massa até o apoio da mesa aqui, né? Que ele deu esse 1 milímetro aqui. Essa mínima distância vai ser a variação do comprimento. O comprimento inicial agora da barra em relação a isso, como ela falou que a barra tem 1 metro, então a barra em relação ao centro de massa, ela tem 50 centímetros de cada lado. Nesse caso seria o comprimento inicial 50 centímetros, mas como isso aqui já está em milímetro, eu vou passar para milímetro. Então eu vou multiplicar por 10, vai ficar 500 milímetros aqui. Agora vamos ao cálculo mesmo, né? ΔL, L0, alfa, ΔT. Ou seja, deixa 1 milímetro aqui, ó. Mostrar que os milímetros vão cortar. Lembrando que aqui é 500 milímetros, porque o comprimento da barra até o centro de massa é metade do seu comprimento, que era 1 metro. Aquele 1 metro você não usa. Você usa 50 centímetros, mas como aqui está em milímetro, eu multipliquei por 10 para ficar em milímetro. O alfa, 2,5 vezes 10 na menos 5. Eu vou deixar o ΔT quieto. Olha o que eu faço com o milímetro aqui, corta. Logo 1. Dá para dar uma melhorada na matemática aqui, ó. Posso cortar esses dois zeros aqui e ficar menos 3. Então vai ficar 5 vezes 2,5 vezes 10 na menos 3 vezes ΔT. E agora eu vou passar tudo isso aqui multiplicando, que está multiplicando, dividindo pelo 1. ΔT, 1 dividido por 5 vezes 2,5 vezes 10 na menos 3. Quando eu não tenho base em cima, eu posso subir a base e o sinal ele se inverte, né? Então vai ficar 1 vezes 10 na terceira, que nesse caso é 1000. 5 vezes 2,5. Agora simplificações aqui, tá? Para vocês não dar uma rateada. Vamos dividir aqui, ó. 1000 dividido por 5 dá 200. (200 por 2,5 dá 80. Então a variação da temperatura é 80. Mas eu quero a temperatura final. Para achar a final, você tem que saber a variação mais a inicial, porque ΔT T menos T0. Ou seja, vai ficar 80, que é a variação, mais os 20 que eu tinha. Ou seja, está aí, 100 graus Celsius. Essa é a temperatura final para ter o tombo aí da barra aí na mesa. Beleza? Vamos para o próximo exercício agora. Na página 12, o número 20 agora. Ao ser aquecida, uma chapa metálica sofre uma alteração na sua área de 0,2%. Isso aí, na verdade, ela aumentou em relação à área inicial, então isso aí nada mais é que a dilatação dela, dilatação superficial. Determine a variação da temperatura da chapa, sendo o coeficiente de dilatação linear, ele deu o alfa, cuidado, você tem que achar o beta para usar a fórmula, igual a 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Vamos lá então. Eu falei, eu preciso achar o beta. Eu já coloquei aqui os dados, tá? A variação da área, que é a alteração da área, a dilatação dela, é 0,2% em relação à área inicial. Então ele teve um aumento em relação à área inicial. Só para lembrar que isso aqui está em porcentagem, tá? Então é dividido por 100. O ΔT é o que ele quer e ele deu o alfa.
o beta é o dobro, né? Que é o dobro de alfa. Então vai ser 2 vezes 10 a menos 5. Eu vou usar o beta, porque ele, como ele falou de alteração na área, né, dilatação superficial, tem que usar a fórmula da dilatação superficial, e nele temos o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. Ou seja, ΔA, A0, beta, ΔT. Quem que é ΔA? 0,2, já coloco por 100, vezes A0, que é a área inicial, o beta, 2 vezes 10 a menos 5, e o ΔT é o que eu quero. Ó o A0 aqui, ó. Tchau. Isso aqui vai ficar 0,2, e aqui é 10 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso aqui. 2 vezes 10 a menos 5. Vou deixar tudo notação científica para ficar mais fácil o exercício. Isso aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 1 com 10 ao quadrado. Só matemática. Ó. E aqui é 2 vezes 10 a menos 5 vezes ΔT. Olha o que eu faço com o 2 aqui. Ele está multiplicando de ambos os lados, simplifica. Mesma base, subtrai os expoentes numa divisão. Menos 1, menos 2 vai ficar menos 3. Então, para terminar, 10 na menos 3 igual a 10 na menos 5 ΔT. Ou seja, ΔT é 10 na menos 5, 10 na menos 3, desculpa, sobre 10 na menos 5. De novo, divisão de mesma base subtrai os expoentes. Menos 3 menos menos 5 vai ficar mais 5. Com menos 3, 10 ao quadrado, ou seja, 100 graus Celsius de variação de temperatura, ou 10 ao quadrado graus Celsius de variação de temperatura. Tá aí esse exercício. Vamos para o próximo. Então lá, continuando nosso livro de atividades, agora página 14, o exercício número 26. Ao aquecer em 100 graus Celsius, né, a variação de temperatura já deu, um bloco de metal, o seu volume apresenta um acréscimo de 0,6%, ou seja, tem um 0,6% de aumento em relação ao volume inicial. Determine o coeficiente de dilatação linear, ele quer o alfa. Mas como ele está tudo falando em volume, e na fórmula está o gama, né? Não se pode esquecer que o gama é o triplo do alfa, beleza? Vamos lá então. Bom, tá aqui os dados, né? Vamos fazer o exercício. Muito fácil. Como eu falei, ó, ele teve um acréscimo de 0,6%, que nem o exercício anterior. Então é 0,6% em relação ao que ele tinha antes, o volume inicial. E esse cara eu vou ter que dividir por 100 porque está em porcentagem. ΔV, V0, gama, ΔT. 0,6 sobre 100, que está em porcento, vezes V0, V0. O gama é 3 alfa, eu preciso achar o alfa, ele quer o linear, ele não quer o volumétrico, vezes ΔT, depois eu substituo o ΔT. Tchau, V0. Isso aqui vai ficar 6 vezes 10 a menos 1, tudo notação científica. E aqui 10 ao quadrado. 3 alfa, 100, que é 10 ao quadrado. Matemática, aqui vai ficar menos 1 com menos 2, menos 3. Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 3. E eu já vou dividir por 3 vezes 10 ao quadrado, que está multiplicando o alfa. Ou seja, 6 dividido por 3 dá 2. Mesma base, nesse caso, você subtrai os expoentes. Menos 3 com menos 2, menos 5. Tá aí. Coeficiente de dilatação linear que ele pediu, de 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius na menos 1. Exercício aí de aplicação de fórmula, mas tem que saber muita matemática básica. Vamos para o próximo agora. O exercício 28 da página 15 agora. Um tanque de combustível de 5.000 litros é exposto a uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Determine a quantidade de líquido que transbordará, que é a dilatação aparente, que é o volume extravasado, né, que a gente fala, caso o recipiente não sofra dilatação, então a dilatação do recipiente é nula. E tem um dispositivo chamado ladrão. Dado o coeficiente de dilatação do líquido, é igual a 1,5 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. Bom, nesse caso a dilatação aparente ela é igual à dilatação real do líquido, né? Porque não tem dilatação do recipiente. Se tivesse dilatação do recipiente, a dilatação real do líquido é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Mas não tem, então não precisa colocar. Mais zero é ele mesmo, né? Bom, vamos lá então, né? V0
o gama vezes ΔT. Então a dilatação aparente ela é igual à dilatação real do líquido, né? Ele quer o volume transbordado, é a dilatação real nesse caso, porque não tem dilatação do recipiente. Então você vai usar o gama do líquido direto. O V0 é 5.000, vou achar em litro mesmo. Gama 1.5 vezes 10 a menos 3, que é o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido. Quando ele falar de dilatação do líquido, é o coeficiente de dilatação volumétrico, que líquido a gente só pensa em volume, né? E ΔT é 5. E vamos achar o volume transbordado, que é a dilatação real do líquido, dá na mesma, tá? Dá pra cortar? Tchau, 10 a menos 3. Cortou com 3 zeros aqui. 5 vezes 5, 25, vezes 1,5. 25 vezes 1,5, 37,5. Então tá aí. O que transborda é de 37,5 litros. Vamos ao próximo exercício agora. Vamos lá. E agora um exercício aí para terminar da página 18 ao número 1 de calorimetria. Conceito de calor aí. Vamos lá então. Número 1. Analise as proposições a seguir. Esse é um exercício teórico, galera. Primeira proposição. Ele quer saber se é verdadeiro ou falso. Primeira proposição. O calor deve ser medido somente em calorias. Muito errado. Falso. No Sistema Internacional, a unidade de calor, que é um tipo de energia térmica, né? É joules. Então, não. Caloria é uma unidade usual aí, mas não é só medida em calorias. Pode ser medido em joule, caloria. Tem um monte de outras unidades, mas são as duas mais importantes. Então é falso. O trabalho é energia transferida e, portanto, pode ser medido em joules. Com certeza. Trabalho é a variação da energia. Verdadeiro. Conceito lá da mecânica. Calor pode ser transformado em trabalho e vice-versa. Com certeza. Você pode transformar calor em trabalho e trabalho em calor. Isso é transformação de energia, né? Calor é uma energia, pode ser transformado em trabalho, como trabalho também pode ser transformado em calor. Vocês verão muito isso daí mais tarde nas máquinas térmicas. Mas é verdadeiro. Calor e temperatura são grandezas de mesma natureza. Muito errado. Calor tem a ver com energia, temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas, então não é a mesma natureza. Então é falso isso daí. E a última, o calor é equivalente à temperatura absoluta. Nada a ver. O calor tem a ver com a variação da temperatura que atua em um corpo. E não só com uma temperatura. Então, em temperatura absoluta na escala Kelvin. Não, nada a ver. Falso também. Então ficou F, V, V, F, F. As verdadeiras é a do trabalho, que é a segunda, e a terceira do calor transformado em trabalho, trabalho em calor. Beleza? Com isso, então, terminamos a nossa aula. Eu queria desejar uma boa semana para vocês, uma boa quarentena, fica com Deus e que a física esteja com vocês. Até a próxima!